Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Emmanuel vem comentar na lição 146 do livro Vinha de Luz, quem segue. Há crentes que não se esquivam às imposições do culto exterior. Reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela o sacrosanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes de sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. E nesse passo é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpada de natureza física cujas radiações ferem os olhos orgânicos. Ele assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados, de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara, com honestidade imparcial, se estás falando do Cristo ou se procuras seguir-lhes os passos do caminho comum. Interessante que, ainda há pouco, conversando com os amigos de futebol, a gente estava chamando a nossa atenção que no nosso futebol semanal tem muitos pastores evangélicos jogando bola com a gente. E são pastores de diversas denominações. Tem um pastor da Igreja Batista, da Presbiteriana, um de Assembleia de Deus, outro de uma igreja pentecostal. E a gente se acostumou a chamá-los pastor mesmo, durante o jogo. E aí um amigo falando lá, mas por que não chama pelo nome? Né? E eu falei na hora, porque é uma posição respeitosa, é uma posição que a gente tem que envolver essas pessoas, né, nas nossas orações também, porque a pressão é sempre muito grande em cima deles, mas a gente vê que nesses grupos heterogêneos a gente vai encontrar pessoas que se declaram ateus, pessoas que se declaram de uma determinada religião e às vezes por declarar de uma determinada religião não aceita, ou então vem tecer algumas críticas a outra religião. E a gente vai ver o seguinte, tem gente que, vamos lá, há crentes que não se esquivam às imposições do culto interior. Há crentes que acreditam que você tem que frequentar, tem que estar ali, é só a parte exterior. E isso, quando a gente começa a estudar as escrituras, a gente vai ver Jesus mesmo falando, né, dos vasos limpos por fora, mas cheio de podridão por dentro, que a gente tem que se preocupar mais do que está por dentro da gente. Isso aí é pacífico aí no estudo do Evangelho. Mas ele vem botar assim, reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. Quer dizer, o tempo todo está querendo chamar a atenção, tem técnica de oratória, às vezes utilizam a voz, né, para falar mais alto, daqui a pouco para acalmar, tem umas técnicas assim de oratória. Né? Depois ele coloca, prefere outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos. E ele vem falar, quem está tanto em um como o outro, né, eles costumam declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para eles sacrosanto dever. Mas quando aparece o momento mesmo de prova, de teste, a pessoa entra naquele momento, né, de desespero. Não tem uma fé em que se agarrar. E ele vem falar para a gente, na verdade, muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Essa é uma atitude que a gente tem que policiar muito. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente vive no Ocidente, existem diversas religiões, a melhor religião é aquela que transforma o homem de bem, então a gente vai perceber que
a religião ser boa ou não ser, muitas das vezes não vai depender da religião, vai depender do homem. É o homem que, pô, quando não tem mesmo ainda um despertar, ele pode estar em qualquer religião, que ele vai continuar ainda deixando seus instintos soltos, cometendo erros, equívocos, né? Então não se trata de condenar nenhuma religião, mas quando a gente encontra essas pessoas, a gente tem que trabalhar a ideia da solidariedade e do trabalho bonito que a gente tem pela frente de estar levando o Evangelho de Jesus, dessa norma de comportamento que vai levar a gente à felicidade para todo mundo que está a nosso alcance. Então, a gente dá uma prova assim de não só de ecumenismo, mas principalmente de valor cristão, quando a gente está todo mundo junto, eles sabendo que eu sou espírita, eu sabendo que eles são evangélicos, outros que são católicos, todo mundo junto, inclusive os ateus. Eu vi uma entrevista ontem de um dos meus ídolos musicais que foram embora por conta da Covid. Aí ele falando, eu sou ateu. Né? Aí ele falando de uma grande cantora que foi a Elis Regina, e ele relatando que uma vez a mãe dele estava doente no hospital e a Elis Regina parou tudo, e ela, por ser espiritualista, ela desviou o caminho dela no meio da turnê e foi no hospital fazer uma oração pela mãe desse grande, que é o meu ídolo que eu estou falando. E aí o que acontece? Aí ele falou assim, eu sou ateu, eu não quero saber o que ela fez, como fez, eu só ficou marcado para mim a generosidade e o carinho, né, de repente, do nada, nem conhece a pessoa, mas parou tudo e falou, vou lá para fazer uma oração pela sua mãe. Né? Ficou marcado essa atitude aí da que é conhecida como Pimentinha, né? A voz mais bonita que o Brasil já teve, que foi a Elis Regina. Vale a pena a gente trazer à tona esses exemplos que são positivos. Então ele vem falar para a gente, ó, isso às vezes ocorre porque não ouviram a revelação divina, que o qual se faz necessário. As pessoas às vezes duvidam, né? O mestre não prometeu claridade à senda que apenas falam e creem. Ele assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Mesmo sabendo que a gente é muito ainda inferior, com muitos defeitos, a gente está na proposta de seguir, de fazer o nosso estudo diário, de procurar policiar os nossos comportamentos, de usar os três, né? Os três dicas, olhar, vigiar e orar. Olhar e vigiar e orar. A gente está procurando seguir esses conselhos, esses caminhos. Então, falando aqui, ó, compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo é importante considerar que Jesus não se reporta à lâmpada, não, está falando de luz da vida. Falando que o tempo todo vai estar clareando a nossa mente, nos intuindo, nos direcionando, para que a gente tome sempre o melhor comportamento, a melhor decisão, e o melhor comportamento vai ser sempre aquele em prol do respeito, do amor, da solidariedade entre todos, que somos todos filhos de Deus, independente de quem acredita ou não acredita, ou qual o credo que segue. Né? Então, quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo para gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Não vai ter tempo para fazer crítica, a gente vai estar o tempo todo enaltecendo, o tempo todo apontando para frente, para o alto, e o tempo todo buscando trazer essa luz, essa claridade para dentro da gente, que não é a luz da lâmpada, né? É a luz da claridade divina, como ele diz aqui. E quando fizeres, pois, o costumeiro balanço da tua fé, repara com honestidade imparcial se estás apenas falando do Cristo ou se procura seguir-lhes os passos no caminho comum. Fica a reflexão para todo mundo. É claro que quando a gente fizer essa reflexão com a gente mesmo, aquilo onde a gente estiver falhando, estiver mais chamando a nossa atenção, vai vir à tona e de repente vai querer dizer para a gente, ó, tá vendo? Assim, então não segue Jesus. Não, peraí, eu vou parar para pensar, vou falar por mim, assim. Sigo numa porcentagem já bastante considerável. Mas no mundo que a gente vive, a gente vai ser lembrado mais pelas coisas erradas do que pelas coisas certas. Então as pessoas vão estar sempre procurando uma maneira de... Você fez 1 milhão de coisas certas, aquela coisa errada, você fica marcado pela coisa errada. Para Jesus não é desse jeito. Então, para Ele é que importa. A gente continua fazendo a nossa parte, buscando renovação a cada dia, buscando afinar o nosso instrumento cada dia, e é compromisso meu com Deus. Eu não preciso de ter testemunho de ninguém. Eu com Deus, eu tenho que me cobrar a cada dia estar melhor, a cada dia estar trazendo mais essa luz para dentro de mim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.